apresentar aqui. Pronto. Agora, tudo que você falará será usado contra você, então. Ah, meu Deus, que perigo. Tá tudo certo? Todo mundo vendo a telinha aí? Tá tudo ok? Ok. Tá, tem uma tela que aparece aqui em cima para mim, tampando uma parte da apresentação. Aparece para vocês também? Não, acho que é o seu... É Não só o é, meu mesmo, né? não é Para sua vocês está tudo janelinha de... certo. Não é sua É, janelinha de pessoas é aí? de Não está pessoas, tem um aparecendo, monte. não. Ah, então beleza. Então vamos lá. Então tá tudo beleza. Então, Você está primeiramente, eu no Zoom queria. mesmo? Como assim? É Por porque você quê? está tudo maluco? Não, Mas você eu está tô todo. certo. Ah, então tá. Então tá bom. Se eu estou certo, eu estou certo. Então vamos Tá lá. certo. Então tá beleza. Então, gente, queria agradecer a oportunidade de falar um pouquinho sobre o REND. Dessa vez eu fui mais comedido, fiz menos slides, tá, gente? Então, não vai nem 2 horas e meia de apresentação, vocês já vão ficar tranquilos, tá? Mas, brincadeiras à parte, eu tentei ser um pouco mais conciso. Daí, dependendo do que vocês perguntarem, de repente eu até tenho mais material aqui para mostrar mais alguma coisinha, tá? Então, só para aplacar os ansiosos aí, então, qual que vai ser o roteiro básico aqui que eu pretendi fazer? Então, eu tenho que acabar de falando alguma coisa sobre esses conceitos hidrológicos básicos, para destacar a importância do relevo, tá? Depois, vou falar um pouquinho de extração de rede de drenagem, porque a rede de drenagem, vocês vão ver que é um item essencial para o cálculo do REND, tá? Então, falar um pouquinho sobre rede de drenagem é essencial aqui. A gente vai falar sobre a extração de rede de drenagem a partir dos modelos digitais de elevação, que representam aí o relevo. A gente vai falar um pouquinho do método clássico, que é o que a maioria das pessoas conhecem e fazem. Tá? E depois eu vou falar também um pouquinho do método multicritério, aí, baseado em árvores de decisão, que a gente tem trabalhado aí nos últimos anos, para fazer uma drenagem aí mais interessante. Depois, finalmente, vamos, então, falar, propriamente dito, de métricas derivadas do modelo digital de elevação com base na drenagem. Então, tem um monte de métrica que a gente consegue calcular a partir do modelo digital de elevação com significados hidrológicos, mas aqui a gente vai falar basicamente das distâncias horizontal e vertical. E a distância vertical, vocês vão ver que é o próprio range, né? Aí a gente vai falar um pouquinho dos problemas que afetam a interpretação do REND. O REND em si é extremamente simples, a ideia que tem por trás dele, mas a gente vai ver que tem muitos probleminhas, muitos percalços que a gente tem que tomar cuidado na hora de usar o REND, né? E depois a gente vai falar um pouquinho das aplicações, vai mostrar alguns exemplos aí, o que as pessoas têm usado o REND, tá? De uma maneira assim bem geral e bem rápida, tá, gente? Então, começando aqui com a parte do ciclo hidrológico, claro que só o ciclo hidrológico, só essa sopa de palavras aqui, a gente poderia ficar aí discutindo bastante tempo, falando sobre o ciclo hidrológico. Mas aqui eu vou me ater mais às questões relacionadas aos escoamentos. Então, basicamente, aqui, falando assim muito rapidamente, então, quando ocorre uma precipitação, parte dessa precipitação ela vai atingir o solo, e atingindo o solo ela pode infiltrar ou escoar superficialmente. Depois a gente vai falar um pouquinho mais detalhadamente sobre esse processo. Mas infiltrando, ela vai percolar e ela pode atingir, então, a zona saturada, que é onde eu tenho o meu lençol freático. Esta parte que é saturada, então, todos os poros aqui estão saturados de água. Essa parte aqui de cima ela é uma zona de areação, aqui que tem a zona radicular, onde as plantas absorvem água e nutrientes. Nessa parte saturada, também há uma movimentação de água. Então, a gente vai ter uma movimentação lateral aqui, que a gente chama de escoamento subsuperficial. Então, olhando esses dois componentes aqui, essas duas partes, a gente vai ver que para onde que vai essa água que escoa? Tanto superficialmente quanto subsuperficialmente. Ela vai seguir a topografia.
Então, aqui é que vem a importância do relevo, desse entendimento do caminho que a água faz. Então, esta água, seja ela superficial ou seja ela subsuperficial, ela vai acompanhar, em certo grau, este relevo e, em algum momento, ela vai atingir um corpo d'água. Então, atingindo o corpo d'água, ela vai também seguir o caminho dela, também seguindo a topografia até atingir o oceano. Tá? Aqui o importante notar é que tudo isso aqui é dinâmico, né? Então, de acordo com o balanço mesmo de água, as entradas e saídas de água aqui, essa zona saturada, então, ela pode flutuar esse lençol freático, então ele pode subir e descer, tá? E o importante aqui observar é que todo o corpo d'água ele é um marcador aqui da presença do lençol freático na superfície. Então, o corpo d'água ele é para a gente um indicador de que o lençol freático ele atingiu a superfície. Então, eu posso ter pequenas depressões aqui no terreno que também vão acumular água por ocasião da precipitação, mas em algum momento essa água vai infiltrar e vai evaporar. Corpos d'água permanentes indicam que o lençol freático está na superfície. Então, esse é um conceito que para a gente vai ser bastante importante. Tá? Então, o corpo d'água como um marcador de onde o lençol freático está na superfície. Quanto mais próximo esse lençol freático estiver da superfície, a gente tem aquele entendimento de que mais água essas plantas vão ter acesso. Claro que se o lençol freático ficar permanentemente na superfície, isso também pode trazer problemas para as plantas. Tá? Então, nem 8 nem 80. Então, dependendo aí da situação, eu vou ter plantas que se adaptam melhor em condições hidrológicas diferentes aqui. Então, aqui já fica uma dica, né, de que essas condições hídricas aqui são importantes até na definição da distribuição dessas espécies de vegetação aqui, né? Aqui é importante também notar que todos esses processos aqui eles ocorrem em tempos diferentes, cada um tem o seu tempo. Então, o escoamento superficial, ele, em geral, ele é bastante rápido, ele ocorre no mesmo tempo da chuva, né? Então, e ele, em geral, ele está associado a processos de erosão e um aumento rápido da vazão dos rios. Então, quando chove e o rio transborda ou ele aumenta a vazão, é decorrência dessa resposta rápida que tem desse escoamento superficial. Já o escoamento subsuperficial, ele é mais lento, ele tem que passar por todos os poros, né, aqui do solo até ele emergir aqui no canal, né? Então, ele é bem mais lento, esse processo. E ele é responsável pela manutenção dessa vazão. Então, mesmo não chovendo, o rio continua correndo água por ele. E essa água é mantida por esse que a gente chama de fluxo de base. É essa água que mantém esse curso perene. Tá? Então, por uma ocasião de seca extrema, um período muito grande de estiagem, esse lençol freático ele pode descer a um ponto de descer abaixo da calha daquele rio. Então, esse rio vai secar, ele vai virar um rio intermitente, então, um rio temporário. Então, por isso que tem certas regiões que eu tenho rios que eles correm água em apenas alguma época do ano, não durante todo o ano. E aqui vale também discutir a origem desse escoamento superficial através de dois mecanismos principais, que isso também é importante a gente entender. Então, eu tenho um mecanismo que a gente chama de mecanismo de Orton, que é o escoamento por excesso de infiltração. Então, ele ocorre toda vez que a intensidade da chuva é superior à capacidade de infiltração do solo. Eu gosto de brincar que esse é aquele caso onde a pessoa vai colocar água nas plantas de casa, que está tudo seco, mas está com pressa, muita pressa. Pega um balde de água, vira em cima da coitada da plantinha, transborda tudo e a coitada da planta não recebe água nenhuma, porque tudo vai embora e o solo não absorve. Então, esse é bem o mecanismo de Orton.
tá? Então, ele é associado a eventos intensos de precipitação de curta duração e em áreas pouco permeáveis, tá? E ele está intimamente associado a fenômenos de erosão e transporte de sedimentos. Então, isso é bastante comum em áreas compactadas, solos expostos. Dificilmente esse tipo de escoamento superficial ocorre, por exemplo, em áreas protegidas por uma vegetação densa, tipo floresta. Então, a gente não encontra esse tipo de mecanismo dentro de floresta. Outro mecanismo também de escoamento superficial que ocorre é o mecanismo de Dunn, que é o escoamento por excesso de saturação. Então, esse mecanismo ele ocorre quando o solo já está saturado. Então, todos os poros já estão ocupados por água. Então, a água não tem para onde entrar. Então, essa superfície, ela funciona como se fosse uma superfície impermeável. Então, toda a chuva que cair aqui, ela não tem para onde ir, ela tem que escoar. Tá? Este tipo de mecanismo, esse escoamento superficial, ele é mais comum associados a chuvas moderadas de longa duração, em áreas planas próximas de curso d'água. Então, aquelas regiões que são várzeas, ou na Amazônia, como a gente chama, áreas de baixio. Então, esse é o mecanismo de produção de escoamento superficial comum nessas áreas. E aqui é interessante a gente perceber que, então, quando a gente analisa uma determinada área, aqui representada, por exemplo, uma bacia hidrográfica, que todos os fluxos, então, convergem para esse único ponto de saída aqui, numa situação normal, estável, né? Eu tenho um curso d'água que está sendo mantido pelo fluxo de base, né? E imagina que esse gráfico aqui ele vai ser a descrição do nosso vazão desse rio de saída aqui, né? No tempo T0 aqui começou a chover. Então, o que acontece? Quando começa a chover, você vai notar que as áreas onde eu tenho o lençol freático mais próximo da superfície, eles rapidamente se saturam. E daí essas áreas saturadas, elas passam a contribuir então, com um fluxo direto de água para esse canal. E isso provoca uma ascensão dessa vazão rápida, né? Essas áreas começam a contribuir como se fossem áreas impermeáveis. Se a chuva persiste, essas áreas vão se expandindo, né? Elas vão crescendo e mais áreas vão contribuindo, até um ponto que grande parte dessa área está contribuindo com essa vazão imediata. Isso vai fazer com que esse hidrograma, que essa vazão desse rio, suba muito rapidamente. Se aqui parar a chuva, então parou a chuva, o que vai acontecer? Essa água ela vai ter um tempo para poder escoar, então ela vai escoando e essa coisa vai regredindo até voltar à condição normal, aonde a vazão do rio é mantida, então, pelo fluxo de base. Então, veja o que a gente, olhando essa figura, a gente conclui que a própria rede de drenagem, quando a gente fala da drenagem, ela é uma coisa dinâmica. A minha rede de drenagem representa o que exatamente nessa situação? Então, a gente vai ver, a gente vai discutir isso mais para frente, tá? Então, a gente percebe que há uma relação aí bastante clara entre o relevo, né, a morfologia do terreno, e aspectos hidrológicos relacionados, então, à disponibilidade de água para as plantas, profundidade lençol freático, suscetibilidade à inundação. A gente consegue perceber essa relação, né? E eu posso extrair diversas métricas de modelos digital de elevação que representam essa topografia. Várias delas descrevem características que podem favorecer ou dificultar o escoamento. Tá? Algumas dessas métricas, a maioria delas é extraída exclusivamente do modelo digital de elevação, mas algumas podem considerar a direção de escoamento definida pelo relevo. Eu posso levar em consideração essa direção de escoamento que o relevo está indicando, né? Então, basicamente, aqui eu tenho uma grade numérica representando o modelo digital de elevação e eu poderia representar essas direções de fluxo de várias maneiras. As mais clássicas, eu posso pensar em múltiplas direções. Então, para cada célula desta, por exemplo, essa primeira, ela vai fluir, ela vai
parte da água dela poderia ir para as células que estão abaixo dela, então escoar para as células de baixo. Então, parte vem para cá, parte vem para cá. Se eu repetir esse processo para todo mundo, isso cria uma grade aqui que é de múltiplas direções. Tá? Então, qual o problema dessa representação? É a complexidade para processar esse tipo de dado, porque vocês vão ver que eu posso ter múltiplos caminhos que ligam pontos dessa grade. Então, por exemplo, se eu sair desse canto inferior aqui, se eu seguir o caminho pode ser este ou pode ser vários. Né? Então, para simplificar esse tipo de processamento, é muito comum a gente simplificar essa grade e adotar apenas uma direção. Então, eu vou escolher aquela, por exemplo, com a máxima declividade, então, aquela que tem a maior força. Né? Então, nesse caso dessa célula, eu vou jogar para a célula que esteja mais baixa. Se eu repetir isso para todas, eu vou ter uma grade aí simplificada, que a gente chama de LDD, de 8 direções. Tá? Então, cada célula pode jogar água para as 8 direções. Então, isso simplifica muito o processo, só que simplifica também a natureza do problema. Então, a gente vai ter simplificações aí nessa representação desse caminho que a água faz. Né? Além disso, devido a problemas na representação do modelo digital, pode acontecer de, por exemplo, ter mínimos locais. E como a definição da direção ela leva em consideração só os vizinhos imediatos, eu posso ter situações desse tipo, onde, então, o fluxo é interrompido. Eu chego aqui, eu não sei para onde eu vou. Né? Então, existem vários métodos para retirar esses sumidouros, produzindo o que a gente chama de modelos de estado de elevação hidrologicamente consistentes, ou consistidos. Tem esses dois termos a gente encontra. Tá? O Terrahydro ele implementou vários desses métodos, então tem vários métodos que já foram testados, tem vantagens e desvantagens de cada um, mas os que estão implementados lá no Terrahydro são os mais promissores, que dão resultados mais interessantes. Então, a ideia é fazer com que suma esses sumidouros aqui para a gente ter um caminho contínuo. Na natureza pode existir, tá, gente? Pode existir, mas são raros os casos onde, de fato, o terreno ele faz como se fosse um sumidouro mesmo, de verdade, e criam rios subterrâneos, mas isso é muito raro na natureza. Então, em geral, a gente tem que eliminar isso. Isso é um artefato do dado mesmo. Tá? Então, aqui a gente já pode perceber que quando a gente inclui, então, o relevo na nossa análise, a gente agrega uma informação bastante interessante. Então, nesse caso aqui, eu tenho, né, uma área, essa área que foi a área que a gente começou a estudar todas essas questões, é uma área próxima de Manaus, a bacia do Igarapé Azul, fica bem nesse pedacinho aqui, uma área de estudo do INPA. Então, a gente já percebe a riqueza, né? Quem acha que a Amazônia é um tapete verde monótono, quando vai para campo, percebe que não é bem assim. Tem muito morro, sim, você tem que subir e descer morro muito. Tá? Então, vamos lá. Vamos extrair, então, essa rede de drenagem a partir desse modelo. Então, facilmente a gente olha essa representação do relevo aqui e a gente consegue reconhecer esse padrão de drenagem. Então, é natural que a gente possa imaginar que existam métodos automáticos para extrair essa informação de drenagem desse relevo aqui, né? Então, a rede de drenagem ela vai identificar então, os caminhos naturais de escoamento e estão associados a regiões onde o lençol freático é superficial. Então, essa é a chave para a gente aqui. Né? Por isso que a gente tem interesse na rede de drenagem. O problema é o que representa a rede de drenagem? O que eu vou considerar? Vou considerar os corpos d'água perenes somente ou também vou levar em consideração os intermitentes, aqueles que, em uma certa época do ano, tem água correndo ou não? É só os perenes que me interessam. Vou incluir lago ou não? É só os rios de água, né, com água corrente, né? Vou incluir áreas alagadas, as áreas de brejo ou não? Eu quero só os cursos d'água, né?
A representação própria da rede de drenagem é importante que eu considere a largura do canal. Então, ou seja, eu preciso representar a minha drenagem através de polígonos ou basta uma representação através de linhas? Tudo isso são decisões que eu tenho que ir levando em consideração, tá? Outra coisa também é a hierarquia dessa rede de drenagem. A gente percebe que aquela rede de drenagem ela é uma rede que vai se conectando, então ela tem uma complexidade, e eu posso analisar essa rede de drenagem na sua totalidade ou analisar apenas os rios principais de maior ordem, né? E lembrando, então, que a nossa rede de drenagem, pela natureza, ela é dinâmica. Então, qual é a rede de drenagem que me interessa? Vai depender da aplicação. O que me interessa enxergar nesta área, tá? O método de estação automática de rede de drenagem, o método clássico, ela começa com a definição da direção de fluxo, nesse caso aqui eu estou usando a de unidirecional. A partir dele, eu gero uma grade de área de contribuição, que basicamente conta quantos pixels aqui fluem para aquele ponto. Tá? É uma contabilização, uma somatória. E aí, a definição da rede de drenagem é simplesmente a partir de uma definição de um limiar, a partir dessa área de contribuição. No fundo, eu estou dizendo assim, a partir de que valor de área de contribuição começa a minha rede de drenagem. Então, nesse caso aqui, por exemplo, se eu adotasse o limiar 30, então todos os elementos que têm valores maiores que 30 fazem parte da minha drenagem. Então, a minha drenagem ela começa aqui no 34 e vai descendo. Se eu adotasse o limiar 10, ela vai começar mais lá em cima. Então, quanto menor o limiar, mais densa a rede de drenagem. Qual usar? Qual que é a melhor? Aí que é a questão. Isso vai depender muito do padrão geomorfológico da área que você está estudando, então do tipo de solo, geologia, do clima, milhões de coisas. Então, é ilusão imaginar que você vai usar um limiar que vai ser geral para todo mundo, vai servir para tudo. Não, não vai. Então, em geral, a gente tem que fazer uma espécie de uma certa calibração para a área que a gente está estudando, se eu for usar o método clássico. O problema do método clássico acontece principalmente quando eu estou em regiões com diferentes padrões geomorfológicos, ou áreas muito grandes. Então, se eu pegar essa área aqui, é próxima lá de Santarém, né? do Tapajós aqui. Então, 4 quadradinhos aqui escolhidos, olha como que os padrões, todos na mesma escala, tá? Então, olha como que os padrões de drenagem são muito distintos, né? Então, achar que um único limiar vai conseguir representar bem todas essas drenagens é ilusão, né? Então, num trabalho da Lise, ela começou esse trabalho no mestrado dela, depois ela continuou num projeto do FAPESP. Então, aqui eu vou apresentar o trabalho que ela apresentou no SBSR de 2013, mas depois já tem um upgrade aí no projeto FAPESP que ela fez, mas a ideia continua. Então, a ideia aqui é a seguinte, então, essa mesma área foi usando um limiar alto, então produzindo uma drenagem mais baixa, e um limiar baixo para produzir uma drenagem mais densa. Veja que quando eu uso um limiar alto, o que acontece é que em áreas com a densidade mais, com a rede de drenagem mais densa, fica mal representada. Aqui, a impressão que dá é que ficou faltando um monte de drenagem, ficou faltando drenagem. Se eu escolho, então, um limiar mais baixo, a fim de produzir uma rede de drenagem mais realista para essa região, o que acontece é que para outras regiões começam a aparecer feições inexistentes. Então, eu crio drenagens que não existem. Então, esse é um dilema, é um problema mesmo, né? Então, nesse trabalho do mestrado dela, através de mineração de dados por árvore de decisão e usando uma série de atributos extraídos do modelo digital de elevação, ela conseguiu um resultado onde ela ajusta, então, uma rede de drenagem para cada um desses padrões. Então, ela tem uma rede de drenagem que, aparentemente, ela se adequa aí às condições
diferentes do terreno. Então, foi um resultado bastante promissor e depois ela avançou isso para esse projeto FAPESP, onde a gente, então, produziu essa rede de drenagem aí para toda a bacia amazônica, tá? Nesse padrão aqui. Então, é com essa riqueza de detalhe. Ah, aqui tem água correndo? Não sei. Então, essas feições são feições extraídas a partir do relevo. Então, são canais. Se tem água ou não, aí precisa-se, né, avaliar isso. Mas a Amazônia, como chove muito, é muito provável que tenha água em todos esses lugares, sim. Tá? Então, daí, agora já indo caminhando então para o objetivo mesmo dessa palestra, a gente então vai discutir aí então essas métricas baseadas nessa rede de drenagem, usando os dados então de relevo. Então, basicamente, qual que é a ideia da gente usar a rede de drenagem aí como a nossa referência? É aquela ideia de tentar, de alguma maneira, ter essa ideia de quanto mais próximo eu estou de uma drenagem, maior a disponibilidade de água, ou mais o lençol vai estar próximo da superfície, ou maior o risco de inundação, é mais nesses conceitos, né? Então, a gente pode imaginar calcular uma distância horizontal, mesmo de distância, e aí eu tenho duas possibilidades, eu posso usar desde uma distância euclidiana mesmo, distância de vizinho mais próximo, quanto seguindo a direção de escoamento. O que a gente percebe é que, em alguns casos, a distância euclidiana ela não obedece muito a parte do relevo, ela não leva em consideração o relevo, é só uma distância de vizinho mais próximo. Então, é quase como se ela estivesse considerando que o divisor de água que separa a água para os dois lados, ele fica sempre no meio do caminho de duas drenagens, quando, na realidade, não é isso que acontece, né? Então, não necessariamente isso acontece. A diferença é sutil, tá, gente? Não é uma coisa gritante, né? Não é uma coisa que é absurdamente, estou cometendo uma heresia se eu usar S de distância euclidiana. Na maioria dos casos, isso não tem tanto problema, tá? Mas a gente vai ver que essa distância ela não descreve muito bem essas características relacionadas principalmente ao lençol freático, à presença de área saturada, porque ela não leva em consideração o relevo. Então, surge então essa outra métrica, a distância vertical, a drenagem mais próxima, que a gente chama de range, que, no fundo, o que ele faz? Ele vai usar o conhecimento aí dessa interligação que existe entre cada ponto do terreno e a drenagem a qual ele está conectado. Claro que isso é uma simplificação, porque eu estou usando o LDD de 8 direção única, então, aqui existe, sim, uma simplificação, que pode ser importante ou não, mas, basicamente, o que é feito aqui é, dado um valor qualquer, né, do terreno, eu busco qual é o ponto da drenagem a qual ele está conectado. Então, esse ponto aqui, especificamente, ele se conecta a este ponto de drenagem, esse 72 conecta a esse 53. Consequentemente, eu consigo calcular a distância vertical, o desnível, né? Um desnível que existe entre esses dois pontos. Então, nesse caso, o valor de range, que é essa diferença, esse desnível, nesse caso aqui é igual a 19. Então, há um desnível de 19 metros entre esse ponto e a drenagem, né? Mais próxima, conectada a ele. Tá? Então, aqui eu repito isso para todos os elementos de grade. Por definição, todos os elementos pertencentes à drenagem vão ter cota zero, né? Porque eu vou estar relacionando o ponto a ele mesmo. Então, por definição, ele vai estar zero. Em alguns casos espúrios, aí eu posso até ter valores negativos, mas que, em geral, a gente zera, a gente coloca um valor zero para o range, porque isso é espúrio, né? Um ponto que está abaixo da drenagem. O que é importante a gente notar? Então, a ideia é muito simples, chega a ser bem
tranquila mesmo essa ideia. Mas o que a gente tem que ter em mente? Primeiro, a direção de fluxo tem que estar correta. Então, ela tem que estar bem feita, essa conexão. Aquele ponto que eu estou calculando o rende, ele está conectado à drenagem que ele deveria estar mesmo? A gente vai ver que tem casos aqui que o modelo tem problema, que a coisa não acontece como deveria, né? Outra coisa, essa drenagem, ela é representativa? Ela representa as áreas saturadas que eu quero que estejam representadas? Se não, eu vou estar conectando esse meu ponto a um ponto de drenagem que não faz muito sentido, tá? E uma outra questão também que a gente não perde muito tempo, a gente esquece desse detalhe, é a cota altimétrica representada no ponto da drenagem faz sentido? Então, vários dados altimétricos, o valor que eu tenho em cima de rios, principalmente esses rios maiores, largos, ele não é nem calculado, não tem nenhuma cota altimétrica lá. Então, eles colocam um número lá só para preencher. E aí eu posso ter problema, porque provavelmente aquele número foi gerado a partir de algum modelo, alguma outra coisa, e eu tenho que ver se aquilo lá faz sentido, se não faz. Porque se aquela cota que está lá no rio não é real, eu estou fazendo uma conta que também não é real. Tá? Então, isso é bastante complicado. Então, eu tenho que interpretar tudo isso. Tá? Então, vamos lá. Então, já começa por aí, né? Então, quando eu tenho um modelo de elevação e eu gero um range, é sempre importante a gente imaginar que esse range não faz muito sentido, como no começo fazia, falar, Camilo, calcula o range dessa área para mim. Eu falava assim, que range, né? Porque eu posso ter muitos ranges calculados para essa área. Por que muitos ranges? Porque eu posso ter diferentes drenagens, né? Então, tudo depende da drenagem que eu estou trabalhando. Então, é sempre importante, nesse caso aqui, foi um range gerado a partir de uma drenagem onde foi definido um limiar, lá aquele limiar de área de contribuição de 50 pixels. Por que 50 pixels? Porque foi um valor que a gente calibrou para essa baciazinha que a gente estava estudando. Então, para essa bacia que a gente estudou, o limiar de 50 pixels foi super legal, deu certo. Então, gerando um range aí com esse limiar, o resultado foi este. Tá? Veja que ele continua tendo a mesma ideia do modelo digital de elevação. Ele também é um modelo digital de elevação, como esse aqui original do SRTM. Só que a gente vai ver que ele é um modelo normalizado. Então, a gente pode pensar assim, que o MDE, o SRTM original aqui, ele é normalizado ao nível do mar. Então, todas as cotas que aparecem aqui estão normalizadas em relação ao nível do mar. Esta outra altimetria aqui, do range, é uma normalização em relação à drenagem mais próxima. Veja que, olha, todos os pontos que eu tiver uma drenagem, eles vão ter cota zero. Então, é como se eu mudasse a forma do terreno, trazendo, então, como ponto de referência a própria drenagem. Então, as medições de altimetria são feitas relativas à drenagem mais próxima. Então, é como se eu descesse toda a drenagem, colocando ela no mesmo nível. Tá? Então, essa é a ideia. E como que normalmente a gente pode apresentar o range, né? Quem goste de usar o range, por exemplo, para dividir ambientes, separar ambientes. Então, lá no caso do nosso trabalho original, lá do Igarapé Azul, a gente estava interessado em compartimentar os ambientes. Então, buscou-se, então, fatiar esse range de modo a separar ambientes. Então, foi feito um fatiamento aqui para 3 classes, e daí viu-se que, a partir de uma determinada cota de range, já eram terrenos que o lençol freático já eram bem profundos, né? Só que eu tinha terrenos que eram inclinados, terrenos que eram planos. Então, agregando a informação de declividade, então veja que isso aqui não faz parte do range, a declividade não é range, não tem nada a ver com range, só que eu dividi essa classe em vermelho aqui em 2 classes, porque eu tenho áreas que têm um lençol freático profundo, que são inclinadas, e áreas que são planas. Então, aqui definiu as áreas, como lá na Amazônia as pessoas chamam de áreas de platô, que são essas vermelhas, o amarelinho são vertentes,
tem um verdinho aqui que está difícil de vocês enxergarem, mas é uma área intermediária ali, para chegar até as áreas que são azuis, que são os baixios. Tá? Então, essa foi uma classificação que a gente fez lá, porque era apropriado para os estudos que a gente estava fazendo lá. Tá? Mas cada um pode fatiar da maneira que quiser ou trabalhar com os dados brutos mesmo do range. Sempre lembrando que o range podem ser muitos ranges. Tá? Amigo, Oi, diga, Sasha. você falou que vocês, para aquela bacia que vocês estão trabalhando, você escolheu um limiar de área de contribuição que deu certo para aquele caso. Como você avalia o que deu certo? É uma análise mais formal, quantitativa, ou é uma análise qualitativa, olhando, comparando com imagem ótica e tal? No caso, Sasha, lá nesse caso específico, essa bacia era uma bacia bem pequenininha, uma bacia experimental. Lá, as pessoas conheciam cada árvore. De manhã se cumprimentava cada árvore, então conhecia-se tudo. Então, conhecia-se exatamente onde estava cada nascente. Então, a gente conseguia saber exatamente onde estava o começo de cada rio. Na prática, Sasha, é mais uma questão de interpretação visual mesmo do próprio relevo. Então, quando você olha aquela figura do SRTM, aqui, essa aqui, você consegue perceber feições, né? Existe uma série de métricas que você consegue extrair daqui, curvaturas, que te dão dicas também. Tanto que o método lá que a Lise desenvolveu usa esse monte de métrica. Então, assim, é um pouco de empirismo, é um pouco de você vai olhando e vai vendo se aquilo está fazendo sentido ou não, principalmente olhando para ver se você não está criando feições inexistentes. Esse é o maior dos perigos. Você criar um riozinho lá onde não faz o menor sentido, porque daí o range faz uma bagunça total, porque daí você vai, por exemplo, se um riozinho subiu e chega lá no platô é tudo plano. Então, se for calcular o range, fica tudo, parece que está tudo inundado lá no platô. Então, os resultados ficam muito ruins. Então, não tem jeito, viu, Sasha? É uma coisa meio um pouquinho de bom senso, de experimentação mesmo. Não tem jeito, viu? Tá? Tá legal. Mas, claro, você pode usar outros dados, dados óticos, ou o que você tiver, não tem problema. Mas se você estiver numa área florestal, você pode usar o dado ótico, porque você não vai ver nada mesmo, não tem como enxergar nada. Tá? Então, vai um pouco do bom senso. Tá? Oi. Tem uma pergunta do Miguel aqui no chat, que eu acho que tem a ver com esse slide. Pode falar. Você quer fazer a pergunta, Miguel? Quer que eu leia? Eu não estou acompanhando o seu chat, tá, Mariana? Se alguém perguntar, pode me interromper, por favor. Não, então, eu até esqueci de avisar, né, porque eu não percebi que tinha gente que não estava na última atividade. Mas quem tiver pergunta, pode esperar uma brecha na apresentação e perguntar diretamente. Pode interromper mesmo, isso mesmo. Que a gente já está tão acostumado que eu até esqueci que eu tinha que comentar isso aqui hoje. O Miguel perguntou o seguinte: quando podemos falar em ecótonos usando o range? Ou não podemos? Ou é muito além do que o range nos dá? Olha, Miguel, eu não sou dessa área, talvez tenha que perguntar isso mais para a Silvana e para a Bel, mas, assim, na época que a gente estava estudando isso, esse ecótono era entendido como uma área de transição. Então, é uma área que eu estava saindo lá da vertente, chegando perto do baixio. Não sei se isso tem uma relação direta com aquelas áreas que o pessoal lá na Amazônia chamava de Campinarana, porque eram umas áreas que onde tinha mais areia no solo, mas são áreas que são próximas dessa área intermediária. Eu não sei se a Bel ou a Silvana querem falar alguma coisa a respeito. Eu não tenho muito a contribuir. Mas essa era uma discussão, eu lembro na época, quando foi definida essa classe verdinha, que seria esse ecótono, numa zona de transição, isso era altamente discutível. Tá? Então, mas é que eu acho que o ecótono ele é um conceito um pouco mais abrangente, porque ele é uma área de transição entre dois ecossistemas. Aí você está olhando uma dimensão só, né? Você está olhando, né, só talvez a dimensão
geomorfológica, sei lá, ou hidrológica, não sei. Então, acho que é meio forçado chamar de ecótono. É melhor falar que é uma zona de transição mesmo, né, Bel? Nesse caso, de transição de aspectos hidrológicos, onde eu tenho um lençol profundo e um lençol próximo da superfície. Eu tenho uma zona que é intermediária, que provavelmente é uma área interessante, porque ela é bastante afetada por essa variação do lençol freático. Porque a área que está muito próxima do rio, ela sempre vai estar saturada. A área que está muito longe do rio vai estar sempre com lençol profundo. Essa área intermediária, não. O lençol freático ela fica subindo e descendo. Então, pode ser que seja uma área interessante para marcar, né? Mas é isso. Era tudo que eu poderia dizer. Essa área é interessante, por exemplo, para quem estuda açaí, porque é uma área que está sempre, ela não está o tempo inteiro alagada, mas ela tem momentos que ela está, momentos que ela não está. Então, A disponibilidade de água deve ser bem maior, né? É bem mais tranquilo achar água nesses ambientes, né? Com certeza. Né? Então, Camilo, então, o mais correto, era isso que eu queria. Quer dizer, vamos falar em relação ao método, de fato. Reflete uma transição entre o lençol mais superficial e o lençol mais profundo. Perfeito. Eu acho que é isso. No máximo, isso é o que seria precisamente, né, em termos do que eu estou medindo, é o que eu estou vendo. Sim, sim. E aí eu poderia, sim, Miguel. E aí eu poderia esticar isso talvez para uma ideia, um pouco de uma ideia entre uma zona de transição entre áreas mais secas e mais molhadas. Isso, exato. Eu acho que você pode pensar assim, Miguel. Eu acho que sim. Ou, pelo menos, são áreas que têm uma dinâmica maior. Então, você imagina que, para as plantas, elas têm que ter uma adaptação, elas têm que estar adaptadas às duas condições, né? Não vai estar permanente encharcado, nem permanentemente seco, né? Ou só molhado pela chuva, né? No final das contas, né? Eu acho que dá para pensar assim. Mas ecótono é demais, né? Oi, eu não entendi, Miguel, cortou. Ecótono é demais, né? Eu acho que, na realidade, isso aí foi uma forçação que, na época lá do Geoma, isso já tinha sido discutido. Mas eu não quero tocar nesse assunto. Faz parte do passado, faz parte do meu passado. Não, mas isso aí, isso não é passado, não. Eu nem pensei nisso, é presente, porque, não, por exemplo, eu tenho o máximo, eu preciso do range agora mesmo, a Vivian que está aqui, e outros vão precisar do range. De alguma maneira vão precisar do range, porque é uma boa métrica e tal, né? Mas o range só, né? Na verdade, você precisa de uma interpretação do range no contexto do seu problema. Sim, eu acho que já começa, Miguel, começa a interpretação da rede de drenagem que vai gerar o range. Não, as pessoas não pensam nisso, tá, Miguel? As pessoas não pensam nisso, mas assim, primeiro você tem que pensar qual é a rede de drenagem que representa o que você quer. Daí você calcula o range, daí você consegue interpretar o range. Não, isso aí tudo bem, considerando que isso aí já... A questão é que interpretar o range pode levar... Essa que é a questão. Eu acho que tem umas coisas... Para mim mesmo, eu que quero matar na minha... Porque de vez em quando eu já fiquei falando esse negócio de ecótono. Não sei por quê, entendeu? E acho que eu tenho que parar. Eu preciso... Eu queria entender... É por isso que eu estou querendo dar precisão à métrica, o que ela tem a ver, para poder... Eu, de fato, nunca mais vou falar de ecótono, porque eu já sei o que ela é. Falo. Né? Isso já faz muito tempo que eu não falo. Já sei o que ela é. Entendendo o que ela é, aí eu posso trabalhar melhor na lógica do problema, entender se ela vai me ajudar ou não. Né? Perfeito. Para plantas, fica muito claro. Isso. Para caramujo, eu não sei, entendeu? É isso que eu e Vivi temos que ver. Beleza. Beleza pura. Beleza. Camilo, deixa eu perguntar uma coisa, já que o Miguel deu uma brecha aí, silenciou. É o seguinte, você falou que a Lise, ela extraiu drenagem a partir daquela árvore lá, então é uma drenagem adaptada para o Brasil inteiro, é isso? Não, para a bacia amazônica. Para a bacia inteira. Porque a FAPESP, a bolsa dela de FAPESP era com a Evelyn e foi fechada na bacia amazônica. Legal.
Mas E tem esse dado. esse dado está disponível? Então, Bel, é aquela coisa, né? Eu acho que por causa de pandemia e tudo mais, a coisa ficou meio esquisita, assim. A Lise precisa de uma publicação formal, né? No entanto, esses dados já estão todos prontos, já estão sendo usados. O pessoal do INPA, lá da Flávia, tem usado esses dados direto, tá? Tanto da drenagem quanto dos RENDs. Ela gerou vários RENDs de lá, né? Não foi feito nenhum trabalho de correção do SRTM. Então, para algumas regiões, tem muitos problemas, é óbvio, tem, e tem mesmo. Então, assim, a gente precisaria de um gás para a gente ir refazendo, trecho a trecho, porque a Flávia, ela começou a fazer o uso desse dado, e, obviamente, dependendo da área que ela tivesse, tinha problema. E a gente ia lá, dava uma consertada, né, no dado. Então, o conserto era sob demanda, né? A gente foi consertando, né, na medida então, do possível. a gente pode trabalhar assim com você, porque a gente está querendo usar isso na região nordeste do Pará, que acredito que esteja dentro da bacia, da área da bacia. Sim, tá sim. Pega a bacia inteira. Não, Bel, isso dá para a gente conversar, só que assim, a parte desse concerto nem fui eu que fiz, foi os próprios alunos da Flávia que fizeram. Só que assim, fazem com uma coordenação, né? Assim, a gente vai meio que ajudando, né, a pessoa poder entender. Eu vou mostrar uns exemplos aqui que são fantásticos, assim, um trabalho do Gabriel. Sim. Essa, que um aluno chamado Miguel, que não é esse Miguel aqui, é o outro Miguel, mais jovem, fazer isso, de fazer, dar uma ajustada nesse, não sei se no rende ou se primeiro precisa fazer no SRTM primeiro para poder ajustar aquelas... Então, eu acho, Bel, assim, eu vou falar de um monte de problemas. Eu acho que, na realidade, assim, vale sempre a pena a pessoa primeiro olhar o produto já pronto, porque às vezes não é problema. O problema existe, mas ele não afeta a análise. Então, esquece, deixa lá o problema lá. Agora, às vezes, não, é fundamental. Sem consertar o SRTM, sem reprocessar o dado, aquilo não serve para nada. Então, aí é grave, né? Vocês vão ver, eu vou mostrar o exemplo do Gabriel, eu acho que fica bem claro do problema que ele enfrentou. E daí ele teve que consertar. Eu falei, paciência, você conserta. E foi um trabalho, foi bem legal, né? Então, que é daí justamente isso, essa parte que eu estou andando, estou chegando aqui, né? Porque, assim, dependendo do... Então, são dois problemas o rende. É o problema do relevo e o problema da drenagem, tá? Eu preciso dos dois bem representados para o rende ter significado. E eu consegui entender o que o rende está mostrando, tá? Então, o MDE, dependendo da origem desse MDE, como que ele é produzido, ele pode ter influência de vegetação, de prédio, de casa, de estrada, de tudo que pode ter sobre o terreno, né? E a vegetação em si, ela pode tanto atenuar quanto exagerar feições do terreno, como criar artefatos. Então, tem um trabalho do Marcinho, que ele discute essa questão relacionada ao SRTM, que é feito na banda C, onde aqui ele fez duas figurinhas aqui só para ilustrar esse problema. Então, se eu tenho uma variação natural mesmo da altura da vegetação, eu posso ter a criação de falsos canais. Então, só porque a vegetação ficou mais baixa, porque talvez o solo aqui era mais pobre, alguma coisa aconteceu aqui, essa vegetação ficou mais baixa. Cria-se um falso canal aqui. O pior, na realidade, que esse é o mais grave mesmo, é quando tem uma mudança abrupta. Então, ou um desmatamento, ou uma feição mesmo, muda de um tipo para o outro, aí eu crio também um falso canal aqui. Então, esse é o pior dos mundos para a gente, que trabalha com os dados do SRTM. É que eu posso ter o aparecimento de muitos artefatos. Alguns eu consigo minimizar, consertar, outros eu vou ter que viver com eles, tá? Aqui, então, tem um exemplo, eu vou passar rapidamente, só para vocês verem o grau do problema, né? Então, aqui eu tenho uma região, já nem lembro mais que região que é essa, é sempre lá na Amazônia, tá? Porque a gente sempre trabalha lá, é sempre na Amazônia. Mas esse aqui, fazendo um zoom,
você percebe um monte de fantasma nesse SRTM. Não é esse fantasma que eu tenho medo de cutucar, não, tá? É outro fantasma. Então, esse fantasma aqui, a gente lida bem com ele, né? Mas a gente percebe que esse fantasma aqui, ele é um problema para a gente, porque ele vai interpretar que essas áreas mais cinzas, mais escuras aqui, são áreas mais baixas. E, quando eu for processar o terra-hidro, ou o que seja, não vai entender isso como uma área mais baixa, né? A princípio, você pode falar assim, legal, mas essas áreas aqui eu consigo arrumar com uma certa facilidade, pegando, por exemplo, imagens óticas, né? Então, se eu pegar uma imagem ótica, poxa, olha aqui a correspondência de desmatamento, né? Aqui fica claro que o desmatamento ele está fazendo o aparecimento dessas feições aqui, né? O problema é que o SRTM ele foi gerado no mês de fevereiro. E dificilmente você consegue uma imagem boa que é simultânea à passagem do SRTM. Então, o que acontece? Normalmente, ou você vai escolher uma imagem antes ou a imagem depois da passagem do SRTM. Então, o que acontece? Atenção para essas duas áreas aqui em destaque. Então, nesta primeira área aqui, olha, essa imagem antes, super legal, olha, está descrevendo perfeitamente o contorno aqui desse desmatamento, ficou muito legal. Mas olha o que aconteceu com essa outra mancha aqui, olha, não tinha acontecido desmatamento aqui ainda. Então, ficou faltando um pedaço. Se eu usar essa imagem aqui, vai faltar. Então vamos pegar uma depois. A depois vai acontecer o contrário, né? Eu vou estar bem representado, certas feições, só que eu vou agregar outras, que foram desmatamentos que aconteceram exatamente entre essas duas passagens. Então, não dá para usar nem essa, é alguma coisa intermediária. Então, se eu quiser fazer, por exemplo, uma correção localizada nessa areazinha específica, eu consigo fazer um processamento relativamente simples. Aqui vai aparecer bastante simples, mas tem mais peculiaridades, mas dá para fazer, tá? O problema é que, se eu ficar com o dado do jeito que está originalmente, olha o que acontece. Se eu extrair a rede de drenagem aqui, olha aqui, aparecem umas coisas muito esquisitas, porque ele vai entender que essas áreas cinzas aqui são áreas de baixada, né? E ele vai tentar passar uma drenagem por ali, né? Quando eu derivo qualquer métrica desse modelo digital de elevação, então, por exemplo, declividade, que é uma métrica muito utilizada, né? Olha aqui que coisa horrível que fica. Então, todas essas feições, essas transições aqui, olha, ficam extremamente marcadas como altamente declivosas. Então, se for calcular a declividade dessa região, vai dar uma declividade muito superior à que é real, né? Essa área é uma área relativamente plana, e a declividade aqui vai dar muito alta, né? Então, o que a gente poderia fazer? Vamos pegar uma das duas datas, nesse caso aqui eu vou pegar a data posterior, faz um fatiamento, uma classificação o mais simples possível, e aí vai um trabalho de edição. Então, aqui é feito um trabalho de edição, aonde eu elimino aquelas partes que foram acrescidas. Claro que dá para combinar as duas datas, ver o que mudou de uma data para outra, daí eu checo. Dá para fazer várias coisinhas, tá? A brincadeira dá para fazer bem muitas coisas. Mas, de qualquer maneira, aqui eu tenho uma máscara, então, que está aqui, está mostrando todas as áreas que não foram desmatadas e aí em pretinho as áreas que estão desmatadas. O que eu posso fazer aqui como uma solução simplista, tá? Bem grosseira? Eu posso subtrair uma constante de toda essa área aqui verde, então é como se eu pegasse essa área mais clara e rebaixasse, então eu vou rebaixar. Nesse caso aqui, deu para usar um valor constante, que eu não me lembro de cabeça qual que foi, mas é um valor constante. Então, eu abaixo todo mundo, tá? Não necessariamente a altura das árvores, tá? Porque o SRTM ele penetra um pouco no dossel. Então, não é necessariamente a diferença de altura da copa das árvores. Em geral, um pouco menos. Mas daí eu abaixo, daí cria-se umas feições esquisitas no meio, daí a gente faz umas suavizações de borda, faz uns trabalhinhos, uns pós-processamentos, mas o importante é que você consegue minimizar esse problema. Então, essa imagem aqui é esse resultado desse processamento.
Existem algumas feiçõezinhas, uns fantasminhas, ainda daria para melhorar mais um pouquinho, talvez, se fizesse um trabalho, mas já melhorou muito. Então, só de olhar, por exemplo, a declividade, olha como que já ficou bem melhor. Então, a declividade aqui, ela está destacando justamente as drenagens, olha. Tem uns risquinhos aqui meio esquisitos ainda que daria para melhorar, mas já fica um resultado bastante mais interessante. Então, essa drenagem aqui, ela está mais realista do que essa outra aqui, né? Então, esse é um tipo de conserto express. Alguém perguntou alguma coisa? Oi, tem uma pergunta no chat Diga. que é sobre a rotina de implementação do código. São várias perguntas, na verdade, eu vou ler todas. Que é Tá, assim, pode falar. se essas rotinas estão todas implementadas de forma paralela, qual a linguagem de programação, e se para acessar essas regiões de interesses apresentadas agora, o agora eu não sei exatamente qual que é, porque já faz um tempinho que eu pergunto, mas se para Pode acessar... interromper, viu, gente? Interrompa. Quando tiver uma pergunta, fala, não tem vergonha de falar, não. Só porque vai sair na gravação, fala sim, por favor. Mas diga, Mariana. Para processar essas regiões de interesse apresentadas agora, quanto tempo leva e mais ou menos qual é o consumo computacional? Olha, Mariana, eu estou imaginando assim, para calcular o range, vamos dizer assim, para fazer todo esse processamento de pré-processamento dos dados até a obtenção do range, fazendo isso no TerraHydro, usando o TerraHydro a versão mais nova, que é de comando de linha, é extremamente rápido. É uma coisa assim, é fração de segundos, mesmo para áreas muito grandes, tá? A implementação é muito boa. E não é uma implementação do paralelo, ainda não tem um algoritmo paralelo, não, é sequencial mesmo. Mas, assim, o procedimento foi muito otimizado e está muito legal. Agora, esse processamento de correção, não. Esse foi feito totalmente manual. Eu até, na época lá do Geoma, eu fiz um programinha que eu brincava, que eu chamava até que era um Photoshop, que foi até o que o Gabriel, que é o que eu vou mostrar em seguida, usou, que era uma ferramentinha mesmo, como se fosse uma ferramenta de Photoshop, onde você selecionava uma área, e erguia, e borrava, tinha todo um ferramental. Eu abandonei, tá, gente? Eu não uso mais esse negócio, não, porque é muito trabalho para pouco resultado. Este outro que eu acabei de mostrar é uma coisa feita express mesmo. É feito no Envy, feito onde a pessoa souber, não tem nenhum problema. É um tal de pega, faz a máscara, subtrai um valor, daí olha o resultado, não, foi demais, subtrai menos, subtrai mais. É meio no olhômetro, faz uns perfis altimétricos, né? Cria umas fatias, é meio é um processamento mesmo, você está lá fazendo. Daí vai ficar as bordas ruins, daí você faz uma erosão, faz uma dilatação, faz uns negócios assim, cria uns buracos, preenche os buracos. Assim, não tem uma sequência. Alguns desses procedimentos, eu acho que está até no SBSR, tá, gente? Pode ser, se vocês procurarem lá. Tem uns alunos meus que publicaram no SBSR uma ideia de usar o dado óptico, porque esse caso que eu acabei de mostrar, esse aqui que está na tela, ele é relativamente fácil, porque era assim, é desmatamento e não desmatamento, é uma coisa assim bem grosseira. Agora tem regiões que tem regeneração, aí o bicho pega, porque daí a regeneração não é nem corte raso, nem a floresta. E daí o sinal entra, não. Então, assim, é ruim para consertar. O negócio é meio complicado, o negócio não é trivial. Então, esses alunos fizeram um trabalhinho até aqui em São Paulo, o resultado ficou bom para a disciplina, sabe aquele trabalhinho assim que ficou legalzinho, mas tentando, por regressão, ajustar um valor para corrigir. Eles tinham um modelo de referência, tinham o SRTM com problema, eles tinham um mapa de uso e cobertura, tem um trabalhinho lá na SBSR. Então, assim, não tem uma solução mágica, não, tá, gente? Vocês vão ver que cada um inventa uma solução mesmo, tá? Isso não tem implementado, tá? A parte de processamento para a produção de rede, isso já está tudo pronto no TerraHydro. Eu aconselho muito. Tem outros métodos implementados em outros softwares, mas o Alexandre, que implementou no TerraHydro, testou, comparou.
O resultado do Terra Hidro, nossa, dá de 10 a 0, gente. Não é por nada, não. Mas, assim, é muito bom os resultados que tem no Terra Hidro, que é essa parte de processamento, tá? Então, eu aconselho, vai fazer o rende, vai fazer as coisas, use Terra Hidro, tá? É Fazendo sua propaganda. Camila. É C++, isso, no caso do Terra Hidro, né? Mas tem implementações, eu já vi outros artigos falando que implementaram isso, não sei se no QX, em Python, o Rend, que eu falo, né? Já está implementado em outras linguagens também. Só que daí não me pergunte, eu não vi algoritmo, eu não faço a menor ideia como que funciona na prática, tá? Se alguém quiser gostar, se aventurar, fique à vontade. No Terra Hidro é C++, todas as fases, né, até o rend, antes do rend. Já trabalha com 4, 8 cores, depende de como você passa. E o tempo de processamento, o Alexandre mudou o algoritmo junto com o João, então é muito bom. É muito bom, gente. Assim, é muito rápido. Nunca mais eu usei a versão do Terra Hidro que ficava como um plugin do TerraView, porque daí você tem que construir banco, é uma coisa um pouco mais enrolada. É mais visual, é mais legal, assim, para você ir acompanhando o passo a passo. Mas o de comando de linha, quando a pessoa já sabe o que quer, é muito rápido, muito eficiente, vale a pena. Esse aqui é um outro trabalho que eu estava falando para vocês lá do Gabriel, que ele trabalhava numa região lá do Interfluvio do Purus e Madeira, e ele trabalhava justamente com essa parte aqui do PPBio, que tinham várias parcelas aqui permanentes, que eles acompanhavam a parte de... Eles estudavam basicamente a parte de distribuição de espécies mesmo, entendimento da relação das espécies com a questão hidrológica. O grande problema dessa região aqui é que tem uma rodovia, aqui, uma estrada, que liga Manaus a Porto Velho, passando por Humaitá. Olha como que aparece. Aparece como um novo rio, né? Para o processador, essa estrada é encarada como um rio. Então, isso aqui dá muitos problemas, né? Se a gente olhar que é um perfil altimétrico, você vê que a mesma depressão causada pela drenagem foi causada pela estrada. Então, realmente, o algoritmo fica doido aqui e ele encara isso aqui como um grande rio aqui. Então, no caso dele, óbvio, essas parcelas permanentes elas ocorriam ao longo dessa estrada, que era o caminho de acesso mesmo. Então, ele tinha uma influência direta dessas estradas, ele não poderia conviver com isso. Então, ele fez um trabalho. Então, esse aqui, ele usou aquele meu programinha Photoshop, tá? Era, assim, um trabalho hercúleo. Ele fez um trabalho, assim, de pintor. Então, assim, se você olhar a qualidade do resultado que ele obteve aqui, ficou muito bom. Então, quando passa olha aqui, ó, aqui é essa estrada, e olha aqui onde que não tem mais a estrada. Então, ele fez um trabalho de pintura aqui, tá? Então, obviamente que quando a gente faz o perfil de novo, essa parte da estrada foi totalmente coberta. E não foi assim tampada com nível único, nada disso. Ele fez todo um trabalho, tinha uns negócios lá que a gente colocou até textura. É quase como se estivesse fazendo um Photoshop mesmo. Mas é muito trabalho, muito, muito, muito trabalho. E ele fez isso para toda essa região de interesse dele. Mas foi essencial. Sem isso, ele não conseguiria fazer o trabalho dele, porque o rende gerado dessa área é completamente diferente. Então, aqui está o dado original em cima e aqui está o dado que ele arrumou, né? Então, dá para perceber ó, a declividade, até essa curvatura vertical também, ó, ela destaca muito bem essa estrada, né? E o próprio range, olha aqui, ó, o range aqui também, bem destacado aqui na estrada. Então, sem consertar isso, o trabalho dele não tinha a menor condição. E era uma região que tinha uma região assim mais plana, aqui ó, mais alta, então, nossa, não fazia o menor sentido aqueles valores de rende. Tá? Outra coisa que pode aparecer também, mesmo você tomando todos os cuidados, você faz tudo, você conserta a vegetação, você faz tudo, alguns erros provenientes do próprio modelo digital de elevação mesmo, inerentes dele. Então, nessa área que a gente espera, o Juruá está correndo para cá, todas essas drenagens correm para o Juruá, tem essas outras drenagens que correm para cá e depois vão emendar lá com o Juruá, beleza.
Isso aí, daí, quando você faz todo o procedimento, extrai uma determinada rede de drenagem qualquer lá que você tem interesse, aparentemente está tudo bonitão aqui, né? Você fala, nossa, ficou bonito. E daí você vai seguir um caminho que o rio está fazendo. E esse rio, você vem acompanhando, em vez dele cair aqui no rio principal, ele vem meio no paralelo e só emenda com o rio lá na frente, né? Se eu fizer um zoom, olha o que acontece aqui, ó. O rio ele vem pegando esse caminho, aqui ele chega numa área que é muito baixa, é um baixio, e tem meandros abandonados aqui, né? Então, na hora lá do programa achar o caminho, ele vai tentar achar um caminho. E não necessariamente ele vai achar o caminho que a gente quer, né? Nesse caso, que em vez de ele emendar aqui com o rio principal de uma vez, ele foi pegando um caminho tortuoso aqui e seguiu por um caminho que não fazia muito sentido para a gente, né? Além disso, como esse rio ele tinha uma cota única aqui, tinha um valor de cota única, aqui até interrompeu o rio aqui, em vez de ligar tudo, né? Então, muitos problemas podem acontecer. Então, quando eu vou lá e falo, eu vou trabalhar com uma bacia, né? Qual que é a área que flui aqui para o rio Juruá, aqui nesse ponto? Ele desenha isso aqui. Você fala, mas espera aí, toda essa área aqui também drena para cá, está tudo errado. Então, esse é um problema que a gente também tem que lidar. Então, isso, o que a gente pode melhorar? A gente pode incorporar algum conhecimento prévio. Então, se eu tenho um dado que me mostra corpos d'água permanentes, né? Máscaras de água, que até uma das perguntas que a pessoa fez é como que eu agrego essa informação da rede de drenagem prévia, né? Então, como que eu agrego essa informação? Então, uma maneira que é clássica da gente fazer é promover o afundamento desses corpos d'água nesse modelo digital de elevação, usando um valor arbitrário, tá? Você vai descontar aí 50 metros, 100 metros, desconta o que você quiser, você afunda esses canais aqui. Essa técnica chamada de burning, o pessoal falava, você queima o rio no seu modelo, né? Isso vai provocar, quando você for processar o dado afundado, né? Vai fazer com que aquelas direções de fluxo converjam para esses lugares que você afundou. Então, em geral, não é certeza absoluta, mas em geral o resultado é bastante interessante. Então, daí realmente você consegue fazer com que as conexões ocorram da maneira correta, porque daí os fluxos vão seguir os caminhos corretos. Quanto melhor desenhada essa máscara, melhor vai ficar essas linhas de fluxo, tá? Então, nesse caso aqui, antes era um plano, não enxergava nada, e quando eu afundei, ele criou uma vala. Então, daí, ele conseguiu, o algoritmo conseguiu traçar uma drenagem no lugar certo, né? Ele traça pelo algoritmo, lá ele traça sempre no meio desse desenho aqui, né? E daí, com isso, conseguiu-se a coerência que a gente desejava. Então, agora aqui, sim, hidrologicamente faz sentido. Toda essa área aqui convergindo para esse ponto de saída aqui do Juruá, né? Dependendo do trabalho que a gente está fazendo, gente, isso é importante, dependendo, não é. Se eu estiver calculando, por exemplo, REND, isso aqui não tem a menor importância, isso daqui. Porque se o REND calcula a diferença altimétrica do ponto até a drenagem mais próxima, pouco importa se essa drenagem está conectada corretamente com o rio principal ou não, tá? Então, assim, essa coerência aqui de drenagem, ela pode ser importante para uns casos, mas pode não ser para outros, tá? Então, isso não é uma obrigação de tem que ser consertado. Mas se eu estivesse trabalhando, por exemplo, com um modelo hidrológico distribuído, não, daí eu preciso consertar, porque isso aqui é fundamental, eu tenho que ter essa coerência. Para outros casos, não, tá, gente? Então, nem sempre isso precisa ter essa coerência. Mas quem precisar, dá para fazer isso. Isso é bem tranquilo de fazer, tá? Daí, alguns usos assim do REND meio gerais, tá, gente? Eu não estou entrando em muitos detalhes, não, tá? É assim, bem geral, depois a gente pode conversar, de repente, ver alguma outra aplicação mais interessante. Mas o que normalmente as pessoas usam o REND? Como descritor
dentro da modelagem hidrológica como um descritor das condições hídricas do terreno, relacionadas principalmente às questões de profundidade do lençol freático. Então, há uma relação entre a profundidade do lençol freático e o REND. Essa relação não é linear, tá, gente? Não é uma coisa... Isso é um erro que as pessoas acham, que o REND mede a profundidade do lençol freático. Não, o lençol freático não é um plano, tá, gente? Ele não é porque a água está nessa profundidade aqui que o lençol freático é um plano. Não, a gente brinca que o lençol freático ele sobe o morro, tá, gente? Então, ele vai subindo no morro, né? Só que ele sobe mais lento. O morro sobe mais rápido, mas o lençol freático também sobe. Senão, a gente não teria nascentes lá no alto da montanha, né? Então, não existe a relação linear. A gente é quase uma interpretação. Se eu estiver dentro de uma mesma região, eu posso fazer essa relação. Quanto maior o REND, mais profundo o lençol freático. Não posso determinar. Na área lá do Igarapé Azul, a gente chegou até a fazer uma equação mesmo, que relacionava o REND com o lençol freático. E a relação foi extremamente forte, foi muito legal, a relação muito boa, né? Mas isso daí varia de região para região, não tem jeito, essa é caso a caso mesmo. Então, beleza. Outra Camilo, Oi, diga. numa planície assim como o Pantanal, o REND apresenta um bom resultado? Então, o Pantanal, o grande problema do Pantanal é a representação do relevo. Por exemplo, assim, o SRTM tem muito problema. Áreas muito planas, o modelo digital de elevação do tipo do SRTM, ele fica ruim. Então, você não consegue bons resultados no traçado da drenagem. No entanto, se você está preocupado só com o REND, por exemplo, não tem problema, porque se a área é toda plana, o REND sempre vai ser muito baixo, independente de onde esteja esse rio de verdade. Você pode desenhar o rio num determinado ponto, desenhar num outro ponto, a diferença altimétrica, né, de um ponto do terreno até aquele rio é sempre muito pequeno. Então, o Pantanal, por exemplo, ele vai apresentar valores de REND muito baixos, mesmo sempre, tá? Mas se você estiver querendo mapear regiões muito específicas, você pode ter problema, mas é por causa da representação do modelo digital de elevação, tá? E você pode ter mata-galeria. Cerrado também é uma outra região problemática para a gente trabalhar com SRTM. Tá? Já meio me adiantando, não pus esse exemplo aqui, poderia ter colocado, eu esqueci. Mas, por exemplo, na área de cerrado, você tem a presença de mata ciliar junto à drenagem. E fora dessa área, você tem um cerrado mais aberto. O que o SRTM faz? O SRTM constrói um morrinho bem aonde está a drenagem. E fora da drenagem fica mais baixo. Quando você põe para processar, cria-se, por exemplo, rios paralelos, os rios ficam quebrados. Então, é muito complicado. Então, no caso do cerrado, por exemplo, para você usar, por exemplo, o SRTM, você tem que identificar as áreas de mata ciliar e fazer um rebaixamento dessa vegetação, para daí fazer o sentido da extração da drenagem. Ou então você já tem uma drenagem pronta, onde você afunda a drenagem no meio da mata ciliar e daí faz o algoritmo achar o caminho, tá? Então, assim, tem algumas áreas que são problemáticas por natureza, tá? E é um problema da representação do dado. Eu não sei se eu consegui responder sua pergunta. Sim, muito obrigado. Eu não vi nem quem que perguntou, não apareceu aqui para mim, mas tudo bem. A outra utilização do REND era aquela utilização original que a gente fez, que era uma compartimentalização de ambientes. Basicamente, a gente usava ele muito para separar terra firme de baixio, isso dentro do contexto lá do geoma, porque você tem ambientes que têm aspectos hidrológicos bastante distintos, tá? Com relação à disponibilidade hídrica, biodiversidade, estoque de carbono, resposta a mudanças climáticas. Então, as pessoas elas usam o REND para separar esses ambientes. Tá? Então, aquela ideia
que o Miguel falou lá do terrenos intermediários aqui entre baixio e vertente, né, que pode estar relacionado aí para algumas regiões com a Campinarana ou não necessariamente. Tá? Então, isso era bem clássico a gente fazer isso, tá? Separação desses ambientes. Outra que também é uma aplicação bastante usada é para questão de desastres naturais, para mapeamento de áreas de inundação, enchentes, desastres relacionados com rompimento de barragem. Eu já vi muitos trabalhos das pessoas fazendo isso, né? Aqui eu fiz rapidinho, assim, meio sem compromisso, tá, gente? Uma coisa meio express para essa apresentação aqui, sem grandes cuidados. Mas aqui é aquela região de Mariana. Mas não é, esse não foi a barragem que rompeu. A barragem que rompeu, na realidade, ela estava mais aqui para baixo. Mas aqui é só quase uma brincadeira, tá? Que eu estou mostrando para vocês. Então, aqui, imagina que aqui eu tenho uma barragem e eu quero ter uma ideia aí de impactos que eu poderia ter caso essa barragem se rompesse. Então, o que as pessoas costumam fazer, né? Elas vão ter uma drenagem de base, né? Então, nesse caso aqui, eu fiz de propósito usando um limiar bem baixo para produzir uma drenagem mais densa, mostrando drenagens assim que eu consigo perceber no relevo, tá? Pode ter um certo exagero aqui ou ali, mas a drenagem como um todo está bem representada. Nesse outro limiar bem alto, eu estou buscando apenas os canais principais. Então, eu quero só os canais assim mais importantes. Eu não quero pegar os tributários aqui. Eu quero só o canal principal. Se eu gerar um range daqui, com essa ideia de tentar entender quais são as áreas mais afetadas caso essa represa, essa barragem, ela se rompa, então, aqui eu fiz também, só de brincadeira, eu fiz um range e eu produzi curvas de nível em cima do range. Então, aqui embaixo eu continuo tendo o SRTM, tá? Altimetria, e as curvas de nível representam as cotas de 0, 10, 20 e 30 metros do range. Então, são essas coresinhas que estão aqui. Tá? Então, esta é para o limiar de 150, e eu isolei só esse braço desse rio, tá? E aqui está para o limiar 10.000. Então, se a gente for olhar só assim, os dois são ranges, tá? Mas qual dos dois ranges que faz sentido para o que eu estou querendo responder, né? Eu estou querendo, se a minha ideia é quais são as áreas mais afetadas ou possíveis de serem afetadas caso essa barragem se rompa, esse range aqui de cima faz algum sentido? Aparentemente não, né, gente? Olha aqui. Aqui, o que esse range aqui de cima está me mostrando? Está me mostrando, basicamente, áreas que são mais úmidas. Então, todas essas áreas que estão delimitadas aqui são áreas próximas de drenagens, próximas verticalmente, que eu estou falando. Né? Também, espacialmente, também né, o horizontal, mas aqui é o range, né, vertical. Então, são áreas que, se eu estiver buscando áreas mais úmidas, esse range aqui de cima está me descrevendo bem, mas não tem nada a ver com áreas suscetíveis à inundação devido a esse rompimento dessa barragem. Isso daqui não faz o menor sentido. Então, se essa barragem ela estoura, quer dizer que a água vai subir até aqui? Não faz o menor sentido. Então, nesse caso aqui de baixo, aonde eu tenho apenas a calha principal do rio desenhada, então, essa barragem rompendo, claro que essa água ela vai correr principalmente pelo canal principal. Ela pode, eventualmente, extravasar para algum tributário? Até pode, se eu tiver altimetria para isso. Mas veja que aqui nesse caso, basicamente, ela está contornando só o rio principal mesmo. Então, esse caso aqui de baixo, essa sim está mapeando áreas sujeitas à inundação aí por extravasamento do rio. Qual cota que é a correta? Novamente, não dá para saber, gente. Por quê? Porque aí é uma questão de hidráulica, aí questão de previsão de o volume de água que sai aqui
quanto de volume de água que vai descer, qual a velocidade, aí tem questões hidráulicas envolvidas no processo. Mas, certamente, aqui o REND poderia indicar áreas mais suscetíveis. Então, quais são as áreas mais suscetíveis a ter serem afetadas diretamente por esse estouro da barragem? É este. Se você começar a fazer esse tipo de análise aqui para grandes áreas, isso perde totalmente sentido, tá, gente? Então, assim, já é um alerta que eu faço. Esse tipo de abordagem, onde a gente olha curvas de níveis tiradas do REND para determinar áreas sujeitas à inundação, isso é muito local. Isso ele tem que ser, vamos dizer assim, calibrado ao longo do rio. Porque conforme eu vou descendo esse rio, essa água dessa barragem ela vai se espalhando. Então, obviamente, ela não vai afetar da mesma maneira. Não é que essa barragem vai estourar aqui, vamos dizer, atingiu a cota 10 metros aqui, vai atingir 10 metros aqui, 10 metros aqui, 10 metros aqui, 10 metros lá para baixo. Não é assim. A água ela vai se espraiando. Então, essa curva de nível, ela também teria que ir mudando, ela vai se adaptando. Mas para uma avaliação local, isso é válido. Não é ruim você pensar que tem, sim, uma relação aqui dessa distância vertical, né? De quanto que inunda para as áreas que são mais facilmente afetadas. Então, isso aqui tem que tomar um certo cuidado. Mas é um uso, tá, gente? Dá para usar. Tá? Agora, só para finalizar, que eu já estou concluindo já, só para chamar a atenção, né, os cuidados na definição do REND, que eu espero, né, que fique dessa palestra toda aqui, atenção ao dado de origem, então, entender como que o modelo digital de elevação ele foi produzido, então, com relação à sua resolução espacial. Tomem cuidado de achar que todo modelo digital de elevação com resolução muito fina é bom. Tá? Já trabalhei com muitos modelos eles falam, o estado de Santa Catarina tem modelo com 1 metro de resolução espacial. Você vai olhar o dado? Não, gente, não tem 1 metro de resolução. Ele tem um pixel de 1 metro, mas a resolução é muito pior do que isso, é um borrão. Então, assim, você só aumenta a complexidade de processamento, mas, na realidade, a informação você não tem. Tá? E cuidado com a presença de artefatos. Então, se esse modelo digital de elevação ele for de origem ótica, se for de radar, qual a banda, se penetra na vegetação, se não penetra, se é laser, o que for, né? Se tem gente que perguntou lá da questão de uso de modelo em cidade, é a mesma coisa. Se o modelo de digital de elevação representar realmente a superfície, beleza. Mas se for um SRTM em cima de uma área urbana, lamento, não dá para usar. É um dado muito ruim para ser usado. Então, tem que tomar muito cuidado. Tá? O método de correção de descontinuidade, que é aquela parte de produção do modelo digital de elevação hidrologicamente consistente, a gente tem que ter em mente que métodos diferentes produzem resultados diferentes, então é bom avaliar também se o LDD, a drenagem gerada faz sentido, se não faz, tá? E a definição da rede de drenagem de referência, para mim, é fundamental, tá? Então, a escolha do limiar para extração, se você for fazer pelo método automático, atenção para áreas com diferentes padrões geomorfológicos, você pode até dividir a área por partes e escolher um limiar para cada uma e depois juntar tudo. Eu não sei se você lembra, Bel, a Thaís fez isso, lembra? Então, a gente separou uns pedaços, ela gerou um limiar para cada área e depois grudou todo mundo. Ué, deu certo. Isso tem um artigo publicado na RBC. Tem. Então, e deu certo, assim, né? Deu certo. Só que, assim, você tem que dividir legal, né? E a definição também varia com a aplicação. Então, esse último exemplo que eu coloquei, para mim, é bastante claro isso. Então, são 2 RENDs que um não serve para nada e o outro tem uma certa utilidade. Um não serve para nada para inundação, mas serve para áreas úmidas e vice-versa, tá? Então, assim, não tem um REND que vai servir para
pau para toda a obra, tá? Então, né, cuidado. E a utilização de drenagens prontas, aí eu quero já pegar uma drenagem pronta para minha área de estudo, eu quero usar ela como base para cálculo do REND. A única coisa que você vai ter que tomar cuidado é verificar a compatibilidade com LDD gerado. Então, você pode até fazer aquele burning, afundar a drenagem, gerar o LDD, mas dá uma verificada para ver se está tudo ok, porque às vezes, por exemplo, você pega aquelas drenagens do IBGE, o traçado dela não é bom. Então, assim, o traçado vai passar por cima do morro, vai cortar coisas que não deviam, então vai aparecer umas coisas aberrantes, assim, umas coisas esquisitíssimas. Então, assim, tem que tomar cuidado, tem que olhar. E, às vezes, vai ter que editar essa drenagem. Tá? E aqui foram as perguntas que foram enviadas para mim. Eu espero que eu tenha, de alguma maneira, passado por esses assuntos. Eu não sei quem fez que pergunta, e eu não sei qual a profundidade do que a pessoa queria. Então, agora é o momento da pessoa se pronunciar aí e falar se está satisfeito com o que foi discutido ou se quer mais algum detalhe, tá? Então, eu tentei abordar tudo isso que estava aqui, tá, gente? Agora, fiquem à vontade aí para perguntar, comentar, fiquem à vontade. Eu estou à disposição. Camilo, então, se você puder... Você precisa ainda dos seus slides? Porque aí a gente vai abrir a galeria. Então, beleza. Eu acho que não vai ter ninguém... deixa eu ver, stop sharing aqui. Pronto. Voltamos aqui a nossa... Eu não vi o chat, tá, Mariana? Então, Não, deixa eu pôr meu slide aqui. A maioria das perguntas no chat eu consegui fazer. Então, beleza. Tem que ver se a pessoa está satisfeita com a resposta, né? Ninguém fala, o pessoal tem medo de sair na gravação. Bom, gente, então o microfone está aberto. Se alguém quiser perguntar alguma coisa. Não? Nossa, então foi ótimo. Está aparecendo as minhas aulas de estatística. Eu falo durante 2 horas sem parar. Chega no final da aula, alguma pergunta, é aquele silêncio, ninguém fala nada. Eu falo, nossa, mas eu estou cada vez melhor. A minha aula é tão assim, didática e tão, né, que as pessoas não têm dúvida. Termina a aula e fica assim, aquele silêncio. Aí passa 4, 5 meses, todo mundo tem dúvida. Ninguém sabe fazer, ninguém sabe se não usa o capa, se a matriz é quadrada, se a matriz é retangular. Verdade. Eu vou fazer a pergunta para outra pessoa. Perfeito. Isso é melhor ainda. Vivian, o que você acha? Dá para usar? Tem sentido o REND aí no que a gente precisa? Mas não precisa se abaixar, não, Camilo. Não, eu estou amarrando meu tênis, que desamarrou aqui, estou amarrando. Fez muito sentido, sim. Eu achei muito interessante essa parte da compartimentalização do ambiente para identificar as áreas úmidas. Eu acho que vai ser bastante útil para quando a gente começar a investigar os caramujos. Eu só fiquei pensando, porque até hoje eu tentei usar umas 3 vezes e ainda não consegui usar a parte de geração da drenagem com a linha de comando, mas vou continuar insistindo. Qualquer coisa eu mando, sei lá, uns e-mails perguntando, tirando dúvida. Isso aí você pode mandar direto para o Sérgio, que o Sérgio resolve. Camilo só resolve a nossa interpretação. Uma pergunta para mim também. Não, mas a questão de processamento no Terraed, se for aquela de linha de comando, eu tenho usado direto. Você pode ver. Fala para mim, manda um e-mail falando assim, tentei fazer isso, deu um erro, fez assim, assado, porque às vezes tem umas coisas que é tão óbvia para quem, né, usa, que não para pensar, e daí vai lá e vai fazer, dá errado, né? Daí, dependendo do que aparecer de erro, eu ajudo sim, não tem problema. Então tá bom, agradeço. Uma curiosidade, Miguel, uma curiosidade que eu tenho, toda vez que fala de bichinho, que não fala de planta, porque planta está lá fixa no ambiente, o bicho é uma coisa um pouco diferente, mas no caramujo eu não sei se isso faria muito sentido. Mas caramujo é quase uma planta.
Então, mas é nesse sentido mesmo que eu estou pensando. É que, assim, às vezes, o acesso à água também é importante você introduzir a distância horizontal. Também, às vezes, a distância horizontal pode fazer sentido. Tem uma outra distância que o pessoal fala, que é a distância no declive, porque se o bichinho ele tem que andar na superfície, faz sentido se o terreno é côncavo, se é convexo. Então, a distância que o bicho tem que caminhar também é importante. O caramujo, eu acho que ele sempre vai ficar nos ambientes que são úmidos mesmo. Então, eu acho que não vai ter tanto impacto. Por que horizontal? Fiquei curioso, não Não, entendi. porque é distância mesmo. Assim, o animal ele tem que percorrer uma distância para ter acesso à água. Tá? Não adianta, ele pode estar, sei lá, a meio metro de distância vertical da água, mas ele está a 5 quilômetros do corpo d'água. Então, assim, tem água no solo, tá lá, o lençol freático está bem perto, mas a água que ele precisa para alguma coisa, ele tem que andar 5 quilômetros para chegar no corpo d'água. Eu estou exagerando, tá, Miguel? Estou fazendo uma fantasia aqui, mas a ideia é essa. Então, às vezes, o animal ele está muito próximo da água verticalmente, mas ele não tem acesso a essa água, ele tem que caminhar, ele tem que andar até atingir o corpo d'água. Pensa num jacarezinho, tá? O jacaré, ele precisa da água. Não adianta ele estar sei lá, 30 centímetros da água debaixo da terra. O lençol freático está ali, embaixo dele, mas ele precisa da água. Então, ele tem que andar. Ele tem que andar para acessar o corpo d'água. Então, daí a distância horizontal também é importante. Eu estou falando isso porque a Gabriela, que é a minha cunhada, a irmã da Lise, ela trabalhou com jacaré, junto com a Evelyn. E daí ela trabalhava tanto com o rende quanto com a distância horizontal também. Para ela era importante. Não, depois eu faço a outra pergunta, que é mais pessoal. Mas eu acho que, no nosso caso, pode até ser, mas a questão que eu estou entendendo, que é o que a Vivian falou, que é o que para mim faz sentido também, é encontrar esses ambientes de transição, assim, onde você pode ter coisa potencialmente mais úmida ou não, porque o caramujo, em princípio, vai estar na água, não vai ficar andando procurando água. Seco, né? Ele não vai para o lugar seco. Aí a densidade é importante, né? Isso que eu entendi, né? A densidade da rede é importante, né? Mas pequenos erros não são tão importantes, né? Porque eu estou vendo a área, né? Estou vendo a área. Então, esses pequenos erros que podem ter problemas na rede de drenagem, ela não precisa ter consistência hidrológica, não precisa nada disso. Talvez não, talvez não. É uma coisa que é importante entender, Vivian, isso você tem que se pôr no lugar do bichinho, do animal. É assim, qual é esse ambiente que ele procura? Já até imaginei aqui agora. Porque, assim, umas coisas que eu tenho discutido muito com os meus alunos lá, junto com o da Flávia, né, os alunos que mexem com a parte de distribuição de espécies de planta, biodiversidade, é assim, o rende, ele não agrega a informação de qual o rio que ele está conectado. Então, imagina assim, eu posso estar a meio metro de uma nascente, tá? Mas eu posso estar a meio metro vertical do rio Tapajós. Então, assim, é completamente diferente esses dois ambientes. E o rende é o mesmo. Então, assim, o rende é igual. Vai estar marcando que você está a meio metro, né, vertical daquele rio. Mas aquele rio pode ser um rio, pode ser uma coisa efêmera, pode ser numa época do ano aquilo seca, numa época ele, né, enche, vai ter rio que transborda, tem rio que não transborda. Então, assim, o rende ele é diferente. Então, a gente tem meio que trabalhado nessa ideia de que o rende sozinho não vai resolver mesmo. Você tem que agregar outras informações. Tem uns outros atributos que a gente tem inventado aí, até a Gabriela usou, a Débora está usando também. A gente está tentando fazer uns testes aí, que é uns atributos meio malucos, para agregar essas informações do tipo do rio a qual esse ponto está ligado. Porque isso é importante, porque pode ser que o caramujo não goste de correnteza, ele prefira um ambiente mais tranquilinho, ou não, ou ele fala, não, eu gosto de pedra, cheio de água batendo, para ele ficar lá grudado, sei lá, cada bicho tem a sua mania, né? Então, entender esse aspecto do animal
das necessidades dele, é muito importante. Porque daí você vai definir qual é a drenagem que você tem que estar olhando. Porque, por exemplo, a sua ideia já estou achando do lado contrário, porque como a gente não está... Vivian, porque a gente tem o registro do caramujo, né? As coleções de caramujo, a gente sabe onde é que encontrou. Então, identificar a drenagem dentro do range é que vai ser legal para a gente. Entendeu, Camilo? Não, é isso mesmo, Miguel, porque assim, vocês podem, por exemplo, chegar numa conclusão que não, eu vou trabalhar com a rede de drenagem só os riozinhos de primeira ordem. Os de segunda ordem para mais, pronto, esse eu desprezo, nem vou olhar. Para mim, o rente que der, eu não estou interessado, eu vou olhar só o rente talvez a própria amostra que a gente tem de caramujo pode ajudar a gente a dizer qual vai ser a densidade da drenagem que a gente vai usar. Sim, entendeu, exatamente. Exatamente. Sim, entendi. Realmente. Eu também entendi. Estou falando entendeu, Vivian, mas é porque eu estou falando para mim também. Senão fica esquisito eu falar, entendeu, Miguel? Igual Mariane. Mariane fala na terceira pessoa, né? Mariane quer férias. Mariane quer 10% terminar de aumento. Mariane, eu sei lá quem é Mariane, mas é a terceira pessoa. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, Mariane, posso fazer? Você que é a dona da festa? Tá. Não, Camila, eu só estava lembrando aqui que quando a gente fez aquele trabalho com a Thaís, que a gente fez trabalho de campo, né? Então, tem uma coisa que é você conhecer, que é importante você conhecer o seu objeto, né? O que você está trabalhando, qual o interesse que você tem sobre aquele range lá, o que interessa, que é essa história dos caramujos, mas também o conhecimento da área e o campo, né? Um trabalho de campo. Não sei o quão importante, na sua visão, é esse campo. Eu lembro que a gente andou, eu não lembro exatamente o que era que a gente estava avaliando, se era o range ou se era tudo, se era drenagem. Eu lembro que a gente, cada riozinho que a gente passava... Era drenagem, Bel. Lá. Era drenagem. A gente queria saber se... Porque naquela época ainda não tinha esse negócio do multicritério. A gente trabalhava só com linear. Então, a gente precisava saber se a gente estava exagerando. E daí eu lembro que uma das conclusões do trabalho de campo, que é bem interessante, é que com o desmatamento, com mudança de pasto, essas coisas, a drenagem muda. Assim, a drenagem está lá, o canal, assim, no relevo, o canal está lá, só que não tem mais água, não tem água correndo. Daí você entra dentro da floresta, tem água correndo. E daí, então, teoricamente, a gente teria que fazer uma drenagem baseada no uso e cobertura. Então, eu teria que tirar um pouco de água da passagem, só que a gente nunca fez isso não, tá? Mas, assim, por isso que eu brinco com os meus alunos que eu gosto de trabalhar em áreas virgens, tá? Porque o homem pôs a mão, já atrapalha tudo. Então, assim, eu prefiro a natureza, para mim é melhor, tá? Isso explica, viu, Débora? A Débora está trabalhando lá eu falo para ela, vamos trabalhar na Amazônia. Ela é lá ela é da Paraíba. E eu pus ela lá no meio da Amazônia. Ela aceitou, ela gostou. Só que ela está nesse caso, Bel, que eu acho que é bem... esse ponto é fundamental. O trabalho da Débora, ela está fazendo por puro sensoriamento remoto. Não dá. A gente não consegue ir lá. Então, assim, é bem complicado. Só que, assim, o relevo tem a vantagem dele trazer em si essa cicatriz, né? Assim, você consegue perceber. Só que existe essa questão. Não necessariamente porque tem a marca de um canal, ali está correndo água, né? Não dá, porque o relevo é reflexo de às vezes, de climas passados, né? Então, o canal está lá, mas não tem água. Então, isso só trabalho de campo para resolver. A Débora vai continuar no estacionamento remoto mesmo. Eu tentei, a gente tentou lá em Cametá, o trabalho de campo que a gente fez, porque a gente fez um rende lá. Depois eu fui olhar esse rende, aliás, esse ano só que eu fui olhar o rende que a gente gerou no trabalho do Miguel, que acho que não está mais aqui, que não ficou legal, assim, a gente viu que não está legal. Mas quando a gente fez o campo lá, a gente tentou fazer tentou coletar alguma informação sobre a altura, sobre
né? Mas não adianta, com GPS você não consegue medir, né? Então, acho que o único jeito que você tem é você dizer aqui tem água, aqui não tem água, ou, Isso. né? Acho que é a única forma que você tem para fazer uma espécie de avaliação. E, claro, Sim. conhecimento também, né? Porque você conhece algumas áreas, algumas várzeas e tal. Uhum. É isso mesmo. Camilo, deixa eu perguntar de novo. Primeiro, só te corrigindo, né? De certa forma, a Amazônia começa na Paraíba. Ah, é verdade? Não, a Né? Transamazônica. Lá em Cabedelo. Começa lá em Até é Cabedelo. verdade. Lembrando bem a Né? Transamazônica. É Tem uma verdade. placa bem grande lá. Então, Pior que é então, verdade mesmo. Eu começa lembro lá. disso. Não é tão longe É verdade, assim. não é tão distante. Nem tão Igual, deslocado, igual. né? Nem está tão deslocado de seu ambiente. Uhum. Que isso, imagina. É isso, Débora? É igual, igual. Segundo, você tá trabalhando só em família agora, né? Mas isso você comenta depois. É Como Liz, assim? Gabriela. Ah, não, mas eu fui abandonado por todos já. Ah, que bom. Tá. Que bom não, que bom não. Não, não é bom. Tá certo. Tá trabalhando com todo mundo agora. Isso. O terceira é de novo uma pergunta para outra pessoa para você entrar no meio e me ajudar também. A outra pessoa que eu vou perguntar é Maíra. Maíra dos orgânicos, da agricultura urbana, periurbana, rural, e etc., sei lá. Faria sentido, Maíra, um rende, alguma coisa, quer dizer, pensar no rende como uma estratégia de uma métrica que vai dar uma propriedade territorial, né? Em que você possa ter associação a essa ideia essa ideia aí né, entre água, a ideia de você estar próximo à água, dessas regiões, enfim, que você teria, de alguma maneira, acesso à água, como mais um elemento para você pensar áreas potenciais para o cultivo, nessas áreas periurbanas, por exemplo, área urbana, periurbana? Então, eu comecei a pensar no REND hoje, na verdade, quando eu vi mais cedo o dado que a Tatiane apresentou, um dos dados lá, eu acho que era do REND aqui para o Vale do Paraíba. E aí eu achei interessante, achei um dado interessante e eu acho que faz sentido, assim, faz todo sentido, na verdade. Acho que pode agregar na hora que a gente for fazer as combinações dos dados, fazer alguma análise, eu acho que tem a contribuir, principalmente que depois que eu vi como é que ficou para o Vale, achei legal. E você, Camilo, como agrônomo também? Não, Miguel, eu já vi essa aplicação, por exemplo, para a região Nordeste, região que tem problemas de secas extremas, o REND ele pode ser uma proxy aí para indicar, por exemplo, aquelas áreas que o pessoal tem um tipo de agricultura lá que eles fazem represas submersas, eu não me lembro mais o nome correto do negócio, mas eles pegam essas áreas que são áreas mais úmidas e eles cavam e fazem uma barragem subterrânea para baixo da terra. Qual que é a ideia? Que quando chove, ali fica acumulado água, mas não é que não fica um açude, não é um açude, fica água dentro do solo. Só que ali vai dar para plantar, dá para fazer um poço, dá para, sabe assim, coisas desse tipo. Então, já via assim esse potencial, né? Você tem esses artigos? Pode mandar para a gente? Não, eu não tenho. Eu vi, na realidade, eu não vi ninguém usando o REND para isso, não, Miguel. É que eu vi uma reportagem falando disso e eu falei assim, nossa, isso daí para mim faz todo sentido, porque os canais, se você olhar os modelos digitais de elevação para algumas regiões que são mais secas, você vê os canais lá perfeitamente. Os canais você lá já correu água, lá já foi outra região, só que agora é muito seco. Mas ali é uma região onde você tem uma maior umidade, óbvio. Tanto que as pessoas mesmo em secas extremas, elas cavam um poço dentro do leito do rio. Elas fazem o poço ali no meio, porque ali é onde que eu tenho água, onde a água acumula, né?
Então, esse é um potencial, dá para fazer coisas desse tipo. Então, mapear áreas de maior potencial de umidade. E se você conseguisse interromper o fluxo da água, porque o grande problema em algumas regiões do Nordeste é que a chuva cai tudo de uma vez e vai tudo embora. Como o solo é muito compactado, vai tudo muito rápido. Então, o negócio é você fazer estratégias de segurar a água. Você tem que segurar a água onde ela estiver. Essa aqui é a brincadeira. Então, esse sistema eu achei muito interessante quando eu vi assim, a reportagem. Essas barragens. Tinha um nome lá, o nome correto lá que eles falavam, mas era uma coisa assim meio engraçada. Eles chegam a fazer a construção da barragem, eles põem plástico, eles impermeabilizam mesmo essa barragem, só que ela fica toda dentro da terra. Você olha assim por cima, não tem nada, você não vê absolutamente nada. Às vezes vê o finalzinho da barragem, vamos dizer assim, né? Mas a ideia não é acumular água ali em cima, porque senão evapora tudo, porque é um calor e a água vai tudo embora mesmo, de qualquer maneira. Mas dentro do solo, não. A evaporação ela é mais lenta. Então, daí você aproveita mais aquela água. É bem interessante. Eu acho que também o solo é muito salobro, e aí essa coisa de botar o plástico deve ser por isso também. Não, mas o plástico era só para impermeabilizar. Ali tem esse problema mesmo, viu, Bel? Porque assim, quando você segura a água muito no terreno, você aumenta a evaporação na superfície do solo. Aí começa a acumular sal. Aí tem problema. Aí tem problema. Mas é assim. Mas é melhor isso do que não ter nem a água, né? Não, mas essa estratégia é legal, gostei também. Muitas ideias. Posso fazer uma última pergunta? Diga, Sérgio. Fala. Eu estou trabalhando com um amigo, estou colaborando num trabalho dele que ele trabalha com afetados por inundação em Paragominas e Belém. E uma parte do projeto dele, ele espacializou onde essas casas que foram inundadas recentemente, que entraram com ação no Ministério Público. E aí ele pediu ajuda para mim para eu poder espacializar isso e criar um mapa que mostrasse a exposição dessas pessoas, dessas residências à inundação. E aí eu usei o Rand para fazer. Não é ideal o mapa final que eu gerei, porque a resolução em si do SRTM não ficou tão compatível com o nível de escala que ele estava trabalhando, mas é o dado que existe. E aí eu queria saber se existe algum jeito de melhorar isso, ou se existe alguma alternativa outra que coletar dado de terreno que é inviável, né? Pelo menos para o nosso projeto. Poxa, Sasha, isso me pegou, viu? Você está falando em termos de você produzir um modelo digital de elevação mais, digamos, mais coerente? Não sei, qualquer alternativa que eu pudesse... Mas, por exemplo, já começa assim, esse rende que você gerou para essa área, você usou que drenagem, né? Você pegou só o rio principal, né? Porque essa é uma questão. Toda vez que for falar de inundação, pense numa rede de drenagem simplificada, né? Porque é mais fácil o rio principal transbordar e invadir os tributários. Então, muitas vezes os tributários nem precisam estar representados. Então, daí o rende fica mais realista nesse caso. Se você desenhar os tributários, o rende avança demais. O rende exagera na área inundada. Então, daí eu acho que não fica muito legal. O Tiago não... o Tiago agora está aí, o Tiago Bassan, que é o aluno do doutorado. Ele está trabalhando numa área que ele está estudando negócio de inundação, e o primeiro rende que ele fez foi meio desanimador, né? Quando ele me mostrou assim, ele falou, parece que ficou meio esquisito, porque inundou tudo, sabe aquela coisa meio exagerada? Eu falei assim, tá aí, fica só com a calha principal do rio. É só o rio principal que transborda, os outros não. Os outros são invadidos pela água. Não são os rios tributários que inundam, é só o principal. Quando ele desenhou só a calha principal e gerou um rende, fez todo sentido. Daí passou a ter sentido. Então, só do fato de você trabalhar só com o rio principal, você já pode melhorar um pouquinho essa história.
Agora, não sei se você tem como melhorar, a não ser que você tenha um modelo, um modelo de elevação mais realista. É. Não sei, dependendo da região, às vezes uma carta topográfica numa escala mais interessante, você gera um modelo de elevação a partir das curvas de nível, faz um trabalhinho assim que talvez dê um resultado até melhor que o SRTM, se for área urbanizada, tá? Se for área urbanizada. Mas pode ser que dê um resultado razoável. Não A área urbanizada, ela não é tão verticalizada, mas é urbanizada sim. E essa dica de pegar mas é as drenagens Minas? principais... É Minas, Sacha? Não. Aonde que é? Paragominas. Tá, eu entendi só Minas. Não, porque se a região for bastante movimentada, o relevo for movimentado, a mudança de uso e ocupação não tem muito problema também, não. Diminui. Agora, se a região for mais plana, aí a presença de rua, casa, aí ferra o dado. Aí o dado fica bem perdidão. Agora, se tiver mais movimentado, também não vejo tanto problema. Vale a pena testar para ver. Tá legal. Obrigado. Camilo, eu queria fazer uma pergunta, Gabriel. Diga lá, Gabriel. Tu já rodou o range, né, enfim, terra hidro ou não sei, mas com algum dado de altíssima resolução, assim, sei lá, algo submétrico, como um dado, por exemplo, um modelo digital de terreno de um drone, ou até um dado orbital de alta resolução, como tem hoje da Capella, da 3D Digital, enfim, alguma coisa assim? Eu já rodei para um modelo que era disponibilizado, agora eu não me lembro se foi Santa Catarina, onde que foi um trabalhinho que a gente fez, que era de 1 metro. Mas isso não muda nada, tá, Gabriel? Assim, o modelo pode ter a resolução que for, o conceito é o mesmo, tá? O problema é que você aumenta demais o volume do dado para processar. Mas, assim, não tem nenhum problema, tá? Em teoria, não há nenhum problema. Eu pensei ele até assim para coisas de microdrenagem mesmo, assim, coisas até dentro de lote, enfim, né? Coisa bem pequenininha, como é que ele se comportaria, mas o que realmente pode pesar mais é a capacidade computacional, né, de processamento que vai ter. Se você tiver um modelo processo algébrico, né? Sim, se você tiver um modelo que represente esse micro relevo, tudo vai funcionar. Só que aí é que eu acho bem complicado, né? É bem complicado você ter um modelo que represente um micro relevo, né? É muito complicado. Isso, mesmo que seja por laser, mesmo que seja o que for. Então, não sei. Até que ponto também, né, Camilo? Eu fico pensando aqui, até que ponto a ideia do range, não, a ideia do range, ela me parece uma ideia... a ideia se aplica mais a situações onde eu não estou preocupado tanto com esse negocinho. Exatamente, Miguel. Universo, assim, não, concordo. Se você fizer no micro, você vai ter que agregar para chegar numa coisa maior, de qualquer jeito. Assim. Talvez você te dê mais, sei lá, mas não sei. É que talvez... Não, mas a questão... Não, então, a questão, Miguel, é mais no conceito, por exemplo, assim, se eu estiver rodando um modelo hidrológico distribuído e para uma coisa muito detalhada. Daí não é o range em si. O range pode até ser usado para compartimentalizar ou você separar ambientes que são mais úmidos, menos úmidos, pode até ser, mas aí o range não é o objetivo, ele não é o propósito. Mas eu estou imaginando a direção de fluxo, se faz sentido. Só que daí a coisa pega, viu, Gabriel? Para modelos hidrológicos de resolução muito fina, as questões, né, do modelo hidrológico em si já são muito mais complexas, né? Porque daí as coisas não se resolvem de uma maneira muito simples, porque daí você cai numa categoria muito mais complexa. Daí não vai ser um modelo digital de elevação que vai te ajudar muito, né, no entendimento desses processos. Você não vai ter dado, né, para alimentar esse modelo tão preciso. Mas, em teoria, só assim, para o modelo que você tiver, ele roda. Não tem nenhum problema. Assim, ele teoricamente não tem esse problema, né? Camilo, Oi. Só porque vocês começaram a conversar sobre isso, o range ele faz sentido em áreas em que a rede de drenagem é artificial?
em que a gente tem rede de esgoto, rede de escoamento, de chuva, Ô, bomba. Mariana, teoricamente sim, Mariana. Esse é um tema que é super legal, assim. Esse faz outra parte do meu trauma que se não tivesse sendo gravado eu contava. Não, mas eu posso desligar a gravação. Acabou, já deu horário. Não, porque daí eu posso contar uma outra parte de um trauma que eu vivi, que é um tema que é fantástico, que é você trabalhar com hidrologia urbana, tá? Então, assim, é onde toda a estrutura de conexão hidrológica não obedece às leis naturais do relevo. Então, você tem, é o que você está falando, você tem canais de tubulações, e que se essa tubulação entupir, ela inunda, a rua inunda, mesmo estando alta. Então, assim, tudo vale, tudo vale. Se você conseguir representar de alguma forma essas conexões, mas aí você precisaria de uma representação de LDD diferente dessa que a gente usa, porque daí é uma outra, aí realmente cai em outra categoria, mas dá certo, dá certo. Explicar por que a Avenida dos Astronautas inunda quando chove, porque ela não tem uma rede pluviométrica razoável para tirar essa água lá da avenida. Então, ela inunda, mesmo estando super alta. Quem olha vê o rio lá embaixo, né? O córrego lá embaixo. Eu não sei se ali é Senhorinha, não sei qual que é aquele riozinho que tem lá, e a Avenida dos Astronautas lá no alto, que quem não é daqui de São José, é a avenida que sai lá do INPE, tá? Se chove muito, ela enche d'água. Ela enche d'água. Então, é a mesma ideia. Se você entope determinados canais lá de saída, vai inundar. Então, você poderia mapear isso sim. Em teoria, tá, Mariana? Isso é coisa para... sei lá para quê. Camilo, eu perguntei isso de microdrenagem justamente por essa questão que a Mari colocou. Que há um tempo atrás, um amigo meu que trabalha, ele é engenheiro, é arquiteto, chefe de obra ali na Johnson, toda uma reforma que estão fazendo lá. E eles têm que fazer um tanque pulmão para aguentar água de chuva e para usar em caso de incêndio e tudo mais. E ele estava usando toda a superfície impermeabilizada de lá como contribuinte para a rede de drenagem dele. Só que ele estava superestimando a capacidade dele, porque, por exemplo, nem toda calçada drena vai conseguir drenar para o mountain, né? Ele tava botando Entendi. E daí o ponto era esse, né? Você utilizar, por exemplo, um drone, quem sabe, alguma coisa assim, gerar um dado submétrico, aí o drone consegue, acho que 15, 20, 30 centímetros, aí dependendo da resolução, calcular o fluxo e saber exatamente o que vai contribuir nas calhas de drenagem, né, no sistema pluviométrico. Então, é isso que eu pensei no RANGE nesse caso. Existem, claro, vários modelos, né, de fluxo e tudo mais, mas algo que está de uma maneira de ter uma estimativa bem precisa da contribuição que tu vai ter com um evento de chuva, né? Estou te perguntando disso. Beleza. Então, gente, a gente já passou do nosso horário. Eu vou agradecer a presença de todos. Camilo, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Obrigado. E eu vou desligar a gravação. Então, quem quiser ficar... Se você saber alguma história